2 anos, 7 milhões. Então a pergunta que deriva daqui é: quanto tempo Carlos levaria como engenheiro de produção, funcionário de determinada multinacional que fosse, demoraria para fazer 7 milhões com margem superior a 50%? Qual é o tempo necessário que um engenheiro de produção de carreira levaria para fazer isso? Aposenta e não faz. Vem comemorando mais um gostoso. Estamos no ar, estamos aqui com Carlos Bale no primeiro Monster Talk. É um prazer, Carlos, estar aqui. Fala pra mim, como é que pronuncia de direito esse teu nome, hein? É Carlos Bale. Bale. Eu já abracei o Bale porque eu desisti, ninguém vai conseguir. Prazer é meu, né? Ser o primeiro convidado aqui, inaugurando o podcast. Tenho certeza que vai prosperar muito. Show de bola, irmão. Cara, eu soube que você hoje é o cara do Instagram. É muito difícil alguém do seu nicho tá nesse nível de viralização que você tá. E, cara, é impressionante. Porque eu conheço vários players desse mercado, principalmente da área de arquitetura, construção, engenharia, e eu nunca vi alguém viralizar tanto quanto você. Deve ter algum segredo aí. Será que a gente vai contar para essa galera hoje? Vamos contar pra galera qual que é o segredo do conteúdo que engaja. Eu já até... Então, agora me convidando, eu que sou um cara de mercado imobiliário, né? Tô tendo que falar em eventos sobre como criar conteúdos que engajam. Mas eu peguei gosto de falar sobre isso, então vai ser bem legal falar aqui. Mas é porque você talvez tenha uma voz familiar, será? Será que é isso? Uma aparência? Não vai conseguir escapar dessa, Não vai. Primo rico dos imóveis. É o primo rico com o Danilo Gentili. É meio que um pouco dos dois. Depois que você falou Danilo Gentili, eu percebo mais o Danilo do que o Falam o Thiago. Danilo, falam o Thiago Negro e falam também o Mr. Beast, do YouTube lá. Show de bola. Olha, o cara tem todos os elementos do sucesso. Você tá doido. E ainda tem esse vozeirão aí, não tem como dar errado. Cara, conta pra gente, quem é o Carlos Bale? Carlos Bale. Cara, eu sou formado em engenharia de produção e arquitetura. Fiz 2 faculdades na vida, trabalhei um bom tempo em indústria, no CLT, para descobrir que, cara, a indústria não era o que eu não queria ser CLT, queria ter o meu negócio. Foi até isso que me levou a fazer arquitetura, que foi a segunda faculdade. Quando eu acordava de manhã, saía para trabalhar, voltava e falava, cara, eu tô igual a prostituta, eu vou lá, faço o que tem que fazer, eles me pagam e é pronto. Eu não gostava daquilo, não é possível. Eu olhava pro meu chefe, eu falava assim, eu não quero fazer o que esse cara faz, nem a pau, e aí, né? Vou fazer o que da vida? Fiz tudo o que me falaram que era para fazer, né? Faz faculdade, vai bonitinho e tal. Não era. Vou fazer o quê? Outra faculdade. Gênio, né? Falei, vou fazer outra faculdade, então. Porque no meio disso, eu construí uma casa para morar. E aí eu gostei muito daquela coisa que o pessoal falava que é estresse, que é dor de cabeça. Para mim era gostoso, assim. Era um momento feliz do dia, era quando eu estava na obra. Aí eu fui fazer arquitetura porque eu gostava dessa coisa de pensar os espaços. E me formei em arquitetura, falei, e agora? Vou montar meu escritório de arquitetura, vou começar a fazer projetos milionários e resolver a vida. Só que aí você cai naquela realidade de que, cara, o mercado é todo mundo brigando por preço, o teu cliente não entende muito bem o que você tem que entregar, o que você tem que fazer, e aí fiquei naquela de novo de, pô, como é que isso vai acontecer, né? Eu nunca vou dar certo, pô, fiz tudo que tinha que fazer. 2 faculdades e não consigo prosperar. E aí eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro na vida quando eu comecei a investir em imóveis, não fazer projetos para clientes. Quando eu descobri o negócio de comprar um imóvel, reformar e revender. Ali que eu comecei a ganhar o primeiro dinheiro na vida. Que tem um nome bonito pra isso, né? Como é que se chama? Que aí o nome é house flipping. Show de bola. Eu falo que eu não sei, alguém me falou isso numa conversa, falou, cara, é tipo aquilo dos Estados Unidos, o house flipping. Só que eu não sei quem me falou para dar os créditos pra essa pessoa, porque ela merecia os créditos, porque hoje pegou o nome, né? Ficou, sim. Registrei, então antes que alguém tente, já tá registrado. No Brasil é seu. Garanti. E o ponto de eu ir pra internet, e até chegar ao ponto de conhecer você e tal, foi que quando eu comecei não tinha ninguém me explicando como que eu comprava imóvel, como que eu reformava, como que vendia, como que era esse processo, que imóvel que tinha que fazer e tal. E eu falei, cara, eu vou começar a falar sobre isso. Fui dar uma palestra, primeiro antes de ir pro digital, e vi que gerou muito interesse.
Falei, cara, a galera quer saber mais, não tem ninguém explicando, eu vou abraçar isso. E aí o ponto de eu ter feito a engenharia de produção, que você estuda muito processo, Qual foi a engenharia que você fez? métodos, engenharia de produção. Engenharia de produção, que massa. E aí a engenharia de produção, você aprende muito sobre controle de processo, né? Gestão de processos, custos, tudo isso. Então eu consegui ver o que eu estou fazendo nos imóveis, colocar isso num processo, num método e replicar. Como se fosse uma esteira, uma fábrica. O que é que eu faço primeiro, o que é que eu faço segundo, né? Exato. Pra galera entender. E aí comecei a explicar, falar sobre isso. Fui vendo que o interesse que foi gerando, foi assim que eu acabei no digital. Que massa. A segunda faculdade foi de quê? Arquitetura. Arquitetura. É. Você hoje se intitula engenheiro ou arquiteto? Cara, eu vou te falar que hoje eu já nem me intitulo tanto arquiteto, eu me intitulo empresário. Boa. Porque quando você tem que preencher na ficha do hotel, né? Sim. Profissão. eu dou aquela assim, empresário. Porque eu já não estou mais atuando direto com um escritório de arquitetura. Eu toco ainda a obra, né? Tudo isso. Mas hoje eu já tenho um arquiteto que trabalha comigo, já tem... Claro que eu ainda tenho a visão do arquiteto, né, de ter feito arquitetura e ter feito muitos projetos possibilita que eu olhe um imóvel e fale, isso aqui dá para mudar aqui, dá para mudar ali e tal. Boa. Mas eu não estou mais atuando ali, fazendo um projeto para cliente. Então, eu prefiro falar que empresário, que é hoje o foco está muito mais em construir empresas dentro do mercado imobiliário, e aí o digital é uma dessas pernas aí, do que ser arquiteto. Perfeito. O que você enxerga hoje de oportunidade no mercado imobiliário? Porque existe a construção, existe a reforma, existe o house flip, existe o leilão. Como é que tu enxerga esse ecossistema? Como é que eles se conversam e onde é que está o house flip nisso? Eu vejo o seguinte, depende muito do perfil do investidor, porque tudo que você vai fazer no mercado imobiliário, se você fizer do jeito certo, vai ser muito bom, vai dar muito lucro, vai ser muito rentável. Aí o que você tem que olhar? Você tem um perfil mais que você quer uma renda passiva pingando todo mês e você não tem muita pressa de crescer patrimônio, de repente trabalhar com aluguel, Airbnb, né, comprar imóvel para deixar lá gerando renda. Não, eu quero algo que construa, dá uma renda alta, um valor alto de venda, movimente muito dinheiro, mas não tenho pressa. Construção, incorporação, e aí você também vai ter que lidar mais com burocracia. Agora, não, eu sou um cara que eu não gosto de burocracia, não quero perder tempo, eu quero retornos rápidos, por mais que seja às vezes em menor quantidade, mas por girar rápido vai compensar. Aí você vai para o house flipping, né, que é comprar um imóvel desvalorizado, reformar e revender. E aí nessa mesma conta entra o leilão também, que você compra o imóvel desvalorizado não por questão da reforma, mas por questão de ser de leilão e revende. A diferença é que no leilão você tem que entender mais de juridiquês ali, né? Sim, sim. De tal e tal, tem que desocupar imóvel. E já eu prefiro de entrar lá no Zap Imóveis da vida, né? Qualquer portal, garimpar, achar um imóvel, comprar, pagou, pegou a chave, não tem que ficar lidando. É que eu não gosto de burocracia. Eu detesto burocracia. Então, talvez você não entrasse nunca na área de construção financiada, por exemplo. Nossa. Não, ele é muito burocrático. Quando eu tinha escritório de arquitetura, eu tinha que aprovar, fazia às vezes projeto de construção, aí tem que aprovar na prefeitura. Aí vem lá um parecer. Tem aqui na guia da prefeitura dizendo que é atingido por mata nativa. Aí você olha assim, não tem uma árvore num raio de 10 km, mas está lá na guia. Então tem que ir para o meio ambiente. Aí vai para o meio ambiente. Não tem prazo para aprovar. E você lá, com o teu dinheiro já no terreno, com as coisas rolando. Eu falei, não, construção eu não quero eu quero um negócio que é rápido. Por isso que eu acabei comprar imóvel para reformar e vender. Legal. Qual o ciclo mais ou menos que em média demora para achar, comprar, reformar e vender e lucrar? 6 meses é o tempo médio. Então você vai comprar, achou o imóvel, você negociou, comprou, lá vai levar essa parte de cartório, aprovar financiamento, tal, vai levar ali um mês e meio. Pegou a chave, você vai reformar em no máximo 2 meses, porque reforma jogo rápido, né? Reforma o imóvel inteiro, mas com muita estratégia e controle para ser rápido, e anuncia esse imóvel. E aí, dentro do ciclo completo, numa média, a gente tem 6 meses. Alguns imóveis vão vender dentro do primeiro mês, alguns imóveis eles vão levar 8 meses, na média dá 6. Legal. Pô, é um bom tempo, cara. Um tempo bem tranquilo, né, para fazer tudo. Você não consegue construir nada em 6 meses, então... Só se for de madeira. Uma casa muito pequena. Muito pequena. Cara, muito legal. Eu já criei a curiosidade na galera, então eu quis fazer esse lead primeiro pra gente chegar numa curiosidade,
Mas eu queria voltar, cara. Como é que você começou? Porque quem olha o Carlos hoje com quase 400 mil seguidores, quem tu vai vendo esse vídeo depois, de repente já vai estar com 1 milhão, 2 milhões. O cara que vê esse Carlos, é fácil porque ele tem muitos seguidores. O Carlos é filhinho do papai? Nada, cara. Eu sou filho único, né? Desse lado aí o pessoal fala mimado, né? Filho único e tal. Mas eu perdi meu pai com 15 anos de idade e bem numa fase onde meu pai ele estava começando a crescer assim na carreira dele. Trabalhava em empresa e tal, tinha recebido uma promoção e aí, infelizmente teve um câncer, ele acabou morrendo. Minha mãe foi professora, na época ela trabalhava em loja, vendedora, loja de roupa assim. E me criou, o apartamento quitou porque tinha o seguro, meu pai estava financiado, quando meu pai faleceu, quitou e aí era o que a gente tinha, era esse apartamento. Então não tinha grana assim para as pessoas, como é que você fez o primeiro investimento, como é que você foi? Com o que eu fui trabalhando e economizando ao longo da vida, o primeiro imóvel que eu comprei, eu dei um all-in, assim, investi tudo que eu tinha. Eu tinha 31 para 32 anos ali na época, isso vai fazer agora uns pouco mais de 5 anos. Eu tinha 120 mil reais. Caramba. Que é o que eu tinha construído, economizando muito, sem nunca ter viajado muito, sem nunca ter... deixei de fazer várias coisas na vida para tentar construir uma reserva. E aí, sempre nessa frustração de, cara, quando é que vai deslanchar? Quando é que vai? Quando é que... Mas eu vi na internet uma foto sua trabalhando subemprego nos Estados Unidos. Isso ali, como é que foi? Quando eu estava com 19 anos, uns amigos meus quiseram fazer aqueles intercâmbio work and travel, que você vai para os Estados Unidos com o objetivo de aprender inglês e trabalha em subemprego. Trabalhei em hotel, trabalhei em açougue, Caramba. Trabalhei em restaurante, trabalhei em várias coisas assim. E o que eu precisava de grana era o dinheiro da passagem. E tinha que pagar uma taxa lá para a empresa de turismo. Eu não lembro mais o valor, mas era algo como assim. Ia custar uns 5 mil reais. Aí eu emprestei pro meu avô paterno. Fui falar com ele, aí ele falou com a minha mãe. Ele falou assim, isso vai ser bom para você? Por que que é? Para fazer festa? Não, é para aprender inglês. Mas o inglês é importante? Ele falou, não, é importante, né? Você tem que saber. Né? Hoje em dia o inglês é fundamental para quem quer crescer. Então eu te dou de presente. Aí ele me deu de presente esses 5 mil. E aí todo o dinheiro que eu gastei lá, que eu fiquei 10 meses nos Estados Unidos, entre 19 e 20 anos, era o que eu trabalhava lá e ganhava no mercado, nos restaurantes. Então foi assim. As pessoas veem, o cara morou um ano fora. Cara, foi com 5 mil que meu avô me ajudou, porque ele falou, E aí nessa época também tinha muito aquela, né? O pai dele morreu, vou ajudar. Eu tava no Fight Music Show essa semana, tava conversando com um amigo meu que é bilionário, e a filha dele, com 13 anos, foi para os Estados Unidos. Ele deu $1.000 para ela. Aí ele falou, dei só $1.000 para ela, mas ela gastou no primeiro dia, eu tive que mandar mais. Não dá pra, né? A gente sabe, não dá. Não sabe fazer a gestão de recursos, né? Não tem como, né? Cara, eu lembro, nossa, lá era tudo contadinho, assim, o dinheiro. Quando eu trabalhava em restaurante, às vezes tinha fim de semana que dava uma gorjeta, assim, deu $300, aí até saía pra jantar, o luxo era esse, assim, então não tinha... Era realmente dividir a casa com 12 pessoas, uma casa de 2 quartos, que a gente dividia, aí um quarto ficava os homens, um quarto as mulheres, era assim, o chão era só cama de colchão inflável, para poder dividir o aluguel lá, que era assim, sei lá, $2.500, uma coisa assim. Morava na Califórnia, então não tava lá em luxo e nada disso, era o objetivo, cara, tô aqui. E só que assim, claro, né, a galera tava tudo na mesma empolgação de vamos aprender inglês, tal, a gente sabe que isso aqui é temporário, então tolerava aquilo, né? Mas foi importante, sem dúvida. Com certeza. Cara, e qual desse momento, antes de romper essa barreira que você rompeu hoje no digital, qual foi o maior desafio que você teve nesse, sei lá, dos 10 anos de idade até... Você tem quantos anos hoje? Pode falar. 37. 37. Tá novo, cara. Nem cara de 30. Até o dia que você rompeu de fato no digital e faturou o que você tem faturado, qual foi o maior desafio nesse meio tempo? Cara, eu acho que é mais uma sequência de choques de realidade, assim, de decepção, do ponto de, assim, no colégio eu sempre fui muito bem, sempre tive nota boa, passei na faculdade que eu queria, entrei nos empregos que eu queria, só que parecia que não ia, sabe? Aí, claro, né, teve o fato do meu pai ter falecido, mas isso a gente supera, né, a vida é assim mesmo, paciência. Só que aí quando você fala, cara, tô fazendo tudo certo, tá tudo encaminhando, agora vai, e aí não vai. Isso vai te frustrando e você tem que sempre pensar, cara, mas eu insisto aqui, eu continuo aqui, tento outra coisa. E aí nessa de mudei de faculdade, mudei de emprego,
agora eu tô com o escritório, agora eu tô... Você começa a falar assim, cara, será que eu sou daqueles caras que fica toda hora mudando pulando de galho em galho, não acerta nada e termina a vida, sei lá, dependendo da ajuda de alguém, Então isso passava muito na minha cabeça. Porque como que eu sou um cara que, sem querer, né, ser prepotente e tal, me considero inteligente, eu fiz faculdades difíceis e tal, e não consegue dar certo. Então você vai sempre ficando... Eu ficava frustrado nisso, sabe? E eu acho que quando eu achei o house flipping primeiro e depois entendi que, pô, eu consigo ser um bom professor, porque eu meio que me considero assim, né? Está no digital, claro, tem as mentorias e tal, mas eu me vejo como um professor, só que eu, em vez de usar a faculdade para dar aula, eu uso a internet. E aí ver que eu me achei muito como professor, e eu gosto de fazer isso, foi o ponto ali que me deu a virada de falar, cara, eu acho que era isso, eu acho que eu sou um bom professor. E aí eu dei a sorte de não me enfiar numa faculdade, de ir pra internet. Ainda bem, você foi uma terceira faculdade, e aí depois ia dar aula, fazer pós-graduação, mestrado, pronto. Não, eu digo assim, e dar aula numa faculdade. Sim. Né? Não, nada contra quem dá aula na faculdade, mas te limita muito mais o crescimento. Sim. Eu dei aula na faculdade durante 7 anos. Cara, experiência diferente, mas não é algo que vai te levar realmente onde, por exemplo, você chegou, onde a gente chegou. Realmente é algo bem, bem diferente. Mas é uma experiência boa. Eu acho que não é algo ruim passar 1 ano dando aula na faculdade, 2, mas talvez, para quem tem a ambição de ganhar muito, talvez ser dono da faculdade seja o caminho, né? Porque você não tem a escala que o digital dá, né? Exato. Eu acho que o principal jogo do digital é essa escala. Porque você tem lá as aulas, conteúdo gravado, vai dar uma mentoria ao vivo e tal. Se tem uma pessoa vendo, se tem 1000 pessoas vendo, o teu trabalho é quase que o mesmo. Claro que aí 1000 pessoas vai ter que dar mais suporte, você tem que ter uma estrutura um pouco melhor, mais organizada e tal, mas você tem muito mais escala do que estar presencial numa sala de aula que cabe 40 pessoas, assim. Minha mãe até esses dias estava falando assim, nossa filha, eu tô vendo você fazer umas lives e tal, tão bom, né? Puxa, pena que você não foi para uma faculdade dar aula. Eu falo, mas mãe, na faculdade eu tava falando com 50 pessoas. Aqui eu tô falando com 5 mil. 400 mil no Instagram e mais os meus alunos, né? Tudo. Muito bom. Ó, eu anotei uma coisa aqui para te perguntar. Tu já quebrou alguma vez? Já abriu alguma coisa e quebrou? Cara, de quebrar, eu lembro que quando eu tava estudando arquitetura já, que eu tinha saído, eu pedi as contas quando eu fui para arquitetura, porque a minha mãe resolveu montar um restaurante e ela precisava reformar uma casa antiga lá. E aí ela precisava de alguém que tocasse aquela obra para ela. Eu falei, não, vou tocar a obra aí para você. Eu tava já estudando arquitetura à noite, e aí eu tinha o meu trabalho, que era na indústria o dia inteiro, e eu tinha lá uns tempos ali de almoço para dar um pulinho na obra e ver como tava. E aí eu conheci o empreiteiro que tinha feito a minha casa, tinha uns contatos com o eletricista e tal. Comecei a tocar a obra dela e quem tinha feito o projeto era uma arquiteta. E aí ela começou a me passar outras obras, porque ela gostou do jeito que eu estava fazendo a gestão. Aí eu pedi as contas e virei um empreiteiro. Então ela me dava lá o projeto de um apartamento que tem que reformar inteiro. Esse até foi o meu primeiro contato com reforma. E aí eu ia lá, reformava e vi e tal, e comecei a estruturar realmente uma empresa de executar obras. Eu lembro que teve um dia que eu tinha que pagar o pedreiro, só que eu estava num nível assim, de desorganização e muito por desorganização minha mesmo. Não é só de não estar ganhando. Até ganhava, mas era muito desorganizado, era muito perdido com finanças, esse lado, que eu tinha que pagar o pedreiro. E eu fui na minha conta, eu já estava assim, tinha raspado o cheque especial, assim. Cara, eu olhava e falava assim, cara, eu não tenho... Hoje, se eu tiver que sair parar, comprar um cafezinho, eu não tenho R$5 para comprar um cafezinho. Eu não tinha mais o limite do cartão, eu tinha raspado o cheque especial, eu tava no... Falei, cara, vou ter que pedir dinheiro. E já com 2 faculdades completas, praticamente. Estava terminando a arquitetura. Então, eu não cheguei a fundar uma empresa e quebrar a empresa, mas eu quebrei financeiramente nessa transição que eu estava fazendo para me achar. Onde eu tinha pedido as contas da indústria que eu estava e estava começando como empreiteiro. Então ali foi que eu passei por esse sufoco. Depois organizei, andou, foi, né? E aí deslanchou quando eu comecei a chegar ao ponto de juntar os R$120 mil para comprar o primeiro imóvel. Pô, que legal. Cara, muito inspirador esse trajeto que você fez, cara. Muito inspirador mesmo, porque tem gente que chega nesse mercado nosso para dizer que não precisa fazer faculdade. Pode parar aí no primeiro grau. Cara, quantos copywriters hoje no mercado não conseguem escrever uma frase sem errar uma palavra?
sem escrever alguma coisa com C cedilha que não deveria, botando acento onde não deve. Existe hoje no mercado essa falácia de que você não precisa estudar. E aí, o que é que você está entregando? Já parou para pensar nisso? Porque, cara, a partir do momento que eu só fico preocupado em bastidor, só fico preocupado em estratégia, em funil, mas existe algo que precisa rodar ali, a alma do negócio. Todo hardware precisa de software, né? Então, eu me preocupo com a cabeça de algumas pessoas em achar que esse é o único caminho. Não é o único caminho, mas é um caminho para quem quer escalar. A gente não está aqui e um dos princípios de todo mundo que é monstruoso é falar a verdade, é ser muito criterioso com o que o mundo precisa. O mundo precisa de médico. Se todos os médicos forem para o digital, quando tu tiver uma dor de barriga, precisar fazer alguma coisa, uma operação, uma cirurgia no coração, precisar abrir tua cabeça, aí o cara vai dizer, não, eu só tenho curso. Então, é muito importante a gente entender que a faculdade ela ainda é muito necessária. Ela não vai deixar de existir, não vai deixar de... Isso é um recado importante, porque a gente tem uma audiência aqui com 16 anos, 17 anos, 18 anos, e tem gente que quer que você desista para entrar no negócio, mas você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer o marketing digital e você pode continuar estudando. Talvez hoje você seja, enquanto um cara de 17 anos, 18 anos, alguém que vai estar no bastidor ajudando alguém como o Carlos, ajudando um médico, ajudando alguém a escalar no digital. Enquanto isso você estuda, porque é natural lá na frente que você seja esse expert. Ninguém é bastidor para sempre. O cara é bastidor e em determinado momento ele se sente preparado para assumir o palco. E na hora que você vai assumir o palco, amigo, você tem que ter repertório, você tem que ter conhecimento. Agora, semana passada, agora no fim de semana, eu estava lá em Porto de Galinhas, lá na tua terra. Sim. E aí a gente estava ali num momento, estava com uns amigos, tal, a gente faz uma viagem por ano, uma vez por ano com esses amigos. E aí tava lá o filho de um dos meus amigos, ele tem 12 anos, e ele tava vendo eu fazendo uma postagem. Então, tava na beira da piscina comendo um camarão, tomando uma cerveja, mas fazendo um post ali, né, no sábado e tal. E aí ele olhando assim, ele disse, tio, o pai falou aqui que você agora tá vendendo na internet, que tá lá em São Paulo, que tá com o carro blindado e tal. Eu também quero ir pra internet, é muito bom, né, parece que é mais fácil, não sei o quê. E o pai dele tava do lado rindo. Aí o pai dele pegou, olhou e falou assim, conta pra ele tudo que você fez até você chegar na internet. Aí eu falei, fiz 2 faculdades. No meio fiz uma pós-graduação também, gestão de projetos. Então a gente tá falando de 12 anos de estudo formal. São 5 anos de engenharia, 5 anos de arquitetura, mais 2 anos de especialização em gestão de projetos. E sem dúvida nenhuma, tudo que eu consigo falar hoje, até a autoridade que eu consigo passar, a facilidade de formar um curso, de dar uma aula, de não ter medo de qualquer pergunta que me façam. Hoje eu vou para uma live com 4.000 pessoas ali, pode me mandar a pergunta que quiser. Se eu não souber responder, eu sei como te dizer de um jeito muito sincero, cara, isso eu não sei e tal, ao ponto de você não duvidar da minha autoridade. Porque ninguém sabe tudo. Né? Então tudo que você faz na vida, tudo que você constrói, molda quem você é e te ajuda na autoridade. Então essa coisa de o estudo formal acabou, vai direto já para a internet, vai direto... Aí você vê um monte de gente que fica aí fazendo um curso que dura 1 ano, ou aquele cara que fica assim, eu vou para a internet, mas eu não sei que curso eu faço. Porque se você nem sabe nem do que você é bom, o que você pode ensinar, você ainda não tem que ir para a internet. Primeiro vai para a vida e entende o que você tem que fazer. Depois você vai ensinar alguém. Exato. As pessoas estão trocando o papel. Exato. E aí essas pessoas que fazem isso acabam queimando o mercado. Porque se você não tem repertório, você não tem conhecimento, você não tem qualidade do que você está passando, cara, você vai ser desvendado. É o vendedor de curso. Aí esse é o cara que leva o nome de vendedor de curso. E que suja o mercado, como você falou. É bem isso. Exatamente. Cara, como foi que tu conheceu o digital? Passou por todo esse momento aí formal e tradicional, e aí tu viu, sei lá, passou por muitos lançamentos, e aí ficou curioso, viu alguém, como foi isso? Cara, nada assim, não sabia nada disso, lançamento, noção nenhuma assim de tudo que tem por trás, como qualquer pessoa, né? As pessoas não compreendem tudo que tem por trás de um produto digital, de um lançamento, às vezes olha o cara assim, blogueirinho, né? Aquela coisa. Faz, o cara nem trabalha, faz um post e ganha dinheiro. Não vê toda a preparação, toda a estrutura. E eu tinha exatamente essa visão. Não sei como funciona, não sei o que é. E aí dei aquela palestra que eu já comentei.
E eu vi que eu fui dar uma palestra sobre house flipping, como que eu compro imóvel, como que eu reformo, como que eu vendo, e gerou muito interesse. Pô, vou pro digital para ver se isso... Porque eu tinha uma noção que isso tinha escala. E isso eu sabia. Falei, cara, eu consigo escalar e consigo vender algo, não, uma mentoria que seja e tal, que vai me dar dinheiro. Se tem interesse, eu acho que eu vou ter público. Mas eu tinha um Instagram que tinha, assim, foto de paisagem, de comida, né? Eu até não comentei, mas eu passei por um divórcio também. Quando eu saí da primeira faculdade, quando eu saí lá da primeira empresa, que eu pedi as contas, que eu tava com mal da grana e tal, sem dinheiro, no meio de tudo isso eu me divorciei. Assim, porque a minha vida tava ali um turbilhão daquilo, sabe? Então, quando eu peguei e falei, cara, agora tem que dar certo, agora tem que ir pro digital, o que eu faço? Vou aprender com quem tá fazendo. Primeiro passo. Quem tá fazendo? Aí comecei a pesquisar, para tentar entender o que tinha. Né? E aí achei lá o Wendel Carvalho, falei, e agora, né? Vou comprar um curso. Apareceu o Érico na sua tela. Opa, aqui é o Érico. Você sabe que eu não vi nada, e é engraçado, que as pessoas falam assim, você fez o fórmula do lançamento, você fez e tal, e eu não fiz nada eu fui conhecer o Érico depois, assim, eu era total fora desse mundo. Então aparecia muito para mim o Wendel, o Paulo Cuenca, de conteúdo, eu sempre gostei muito do conteúdo, de gerar conteúdo. Tanto que até hoje a minha estratégia de venda é muito em produzir conteúdo. E aí eu comprei os 5 Liberdades. Legal. Assisti lá o Instagram Milionário e tal, para entender como que funcionava a loja. Qual foi o ano? Eu comprei os 5 Liberdades em novembro de 21. Então foi eu que captei você e foi eu que vendi para você. Provavelmente. Caí no teu funil aí. E eu tava lá para dar aula para você não me viu. Não, eu nem cheguei a assistir tudo. Eu olhei, o que tem? Porque tem um monte de coisa, né? Vou ver isso aqui e tal. Tráfego, essas coisas assim, eu nem foquei muito, nem olhei muito. Porque eu tenho muita estratégia de lançamento e tal. Eu precisava primeiro entender como eu faço um Instagram. Então foi muito por ali. E aí comecei a construir o Instagram, daquele jeito que, né? Copiando assim, me inspirando em quem produzia conteúdo que eu gostava. Legal. Essa é até uma dica legal para quem quer começar. Consuma muito conteúdo e tenta ver assim, o jeito que esse cara comunica é legal. Como é que ele faz o conteúdo? Como é que eu trago esse formato pro assunto que eu quero falar? E tenta replicar aquilo e vai fazendo. Por quê? Porque o cara está usando um formato que já funciona lá para ele. Então você vai lá, pega aquela linguagem e traz para o teu conteúdo. E aí é tentativa e erro. Vai, testa assim, testa de um jeito, deu errado. Vai. Aí o negócio é quantidade para você chegar na qualidade. É esse que é as pessoas dão errado no digital porque elas não são consistentes. Então ela começa e aí o post ninguém curte, ninguém comenta, ninguém vê o story, ninguém manda a caixinha, o cara fala, não é para mim isso aí. Às vezes se ele continuasse, com o tempo ele conseguia melhorar o conteúdo dele, porque provavelmente não está dando certo porque é ruim e faz parte. E aí com o tempo ele vai trazendo seguidores e aí daqui a pouco alguém começa a falar, que foi como aconteceu comigo, você podia ter um curso. Então isso foi março de 22. Eu abri o Instagram em dezembro de 21. Março de 22 eu devia ter uns 4 mil seguidores, sei lá. Nunca tinha feito uma live, nada. E aí falei, vou abrir uma caixinha aqui para ver, fazendo a pergunta. Vocês comprariam um curso sobre house flipping e tal? Na época não tinha nem o nome house flipping. Na época eu tinha uma empresa para investir em house flipping que chamava Level. E o nome do Instagram era Level, que era o nome dessa empresa. Eu nem tinha minha cara no perfil, era a logo da empresa. Caramba. Eu mal aparecia, assim, era só post com texto. Nos stories eu só filmava as reformas, as obras, mas a minha cara mesmo, quando eu mostrava assim, todo duro ali, todo com vergonha. Você era tímido, era low profile? Muito, total. Hoje as pessoas veem a gente falando, né? Vai para YouTube, podcast, não sei o quê, e as pessoas, mas o Carlos é desenrolado, fala bem e tal. Eu era muito tímido. Cara, no meu começo do Instagram, eu bloqueava os comentários, que eu não queria lidar com comentários, você acredita? De tão low profile que eu era. Porque a galera tinha que responder, tinha que interagir. Já que eu tô começando, eu passei 1 ano e meio, quase 2, e a galera, cara, eu não quero lidar com isso. E aí eu fui destravando, nunca tinha gravado um vídeo no Instagram, pra você ter ideia. 2 anos. Eu tenho essa curiosidade, porque você também falou, você é meio tímido ainda hoje, eu vejo. Como é que foi esse teu processo de entrar? Porque você começou muito em bastidor, e aí daqui a pouco você estava ali, né,
no Instagram, na tua cara. Você tem um perfil até que não é tanto de gerar conteúdo, mas as pessoas te conhecem, né? Como é que foi esse processo de você chegar nas pessoas te conhecerem? Cara, para mim foi mais um processo de realmente fazer resultado. Então eu fui assumindo riscos de lançar mais pessoas do que uma pessoa normal no mercado costuma lançar. Ao todo, acho que a gente já lançou perto de 80, mas foi mais de 70 com certeza. Então foi no próprio bastidor uma galera falando, tem um cara que se chama Roser que faz isso, tem um cara que se chama Roser que faz isso. Chegou um ponto de eu ser famoso dentro do mercado digital, ao ponto de eu chegar nos lugares, falar, oi, tudo bom? Felipe. A galera, opa, e aí, beleza? Tipo, a galera sabia quem era o Roser, tinha um mito por trás desse nome, mas a galera nem sabia quem era a pessoa. E aí alguém falou, mas tu sabia que ele é o Roser, né? Aí o cara, o quê? Você que é o Roser? Aí eu disse, caraca, como assim você que é o Roser? Eu não tinha conhecimento desse cochichado que existia. Mas por quê? Porque a gente fez alguns lançamentos que a galera começou a modelar. Então, lançamentos que em 2019 batia 80 mil pessoas, 2019, antes da pandemia. Então, muita gente hoje nesse mercado, ele é o que eu brinco, né? O lançador de pandemia. É o cara que aprendeu na pandemia, surfou uma onda que eu espero que não volte, ninguém torce, e eu jamais vou torcer para um momento trágico como esse acontecer, para que a gente tenha, né, que a gente colha alguma coisa boa de algo ruim. Então, é um lançador que veio de pandemia e é quando chegou agora, em 2024, ele olha uma dificuldade, entre aspas, mas, na verdade, essa dificuldade hoje, 2024, é mais interessante do que 2019. Muito mais. Então, esse cara, ele não viveu 2015, 16, 17, 18, 19. Eu escuto que o lançamento vai acabar desde 2014. O Érico trouxe 2013, 2015, 14, o pessoal já estava falando, isso está saturado. 2018, está saturado. 2020, está saturado. E veio com isso, seguindo essa conversa durante anos, e até hoje eu não vejo um caminho melhor para você vender muito em pouco tempo. Claro, é importante conectar vários funis, conectar tudo que existe hoje, mas lançamento, para quem sabe fazer, não deixou de ser a melhor estratégia. E o interessante é que as pessoas achavam que eu ia trazer uma estratégia nova, que o método que eu tinha era algo novo, era algo que ia concorrer com algum funil que ele já estava usando. E aí, quando eu sento e começo a mostrar os números, quais parafusos apertar, eu falo que a gente tem 28 indicadores para mexer no lançamento. Então, quando eu pego e aperto esses 28 indicadores, não importa qual é o funil de lançamento que você está usando. É sobre você entender quais são os indicadores da concepção, os indicadores do tráfego, os indicadores do comprometimento, que é a fase de preparação, quais são os indicadores de uma live, o que é que você tem que falar numa live, o que é que você tem que falar no primeiro momento, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Você metrificou. Então a gente metrificou e a gente criou etapas, criou processo, porque eu também vim da engenharia, só que a minha engenharia foi de software. Né? Eu me formei lá atrás, lá no começo, em computação, fiz depois uma faculdade de marketing, vê que loucura, né? E depois eu fiz mestrado em engenharia de software. Então, a minha cabeça sempre foi de repartir, né? Para depois entender como é que essas coisas fluem, porque a galera quer fazer tudo de uma vez, quer fazer de forma bagunçada. E aí, quando a gente conseguiu repartir o que é que a galera faz hoje, a gente conseguiu, basicamente, explodir os números. Então, eu lembro de uma live de um cara bem, bem famoso aí, tava batendo 50 mil pessoas em 2019. Cara, a gente só olhou algumas coisas ali e disse, cara, se ele fizesse isso aqui, ele estaria com 100 mil. Porque dava para ver gaps no funil dele. Esse cara era um cara para, em 2019, estar com mais 100 mil pessoas assistindo ele ao vivo. E ele estava com 50. E aí a gente, vamos regular isso, vamos regular aquilo. A gente vai apertando os parafusos certos para que esse número lá na frente seja maior. Porque não é um funil, cada etapa do funil não tem... Só que a galera olha para números macros, olha para números que eu acredito que são números burros, né? Por exemplo, eu nem olho para custo por lead. Para mim é um indicador, claro, eu sei que se o custo por lead estiver alto, eu sei que eu vou ter menos lead. Mas não é o custo por lead que vai determinar meu comportamento. Eu vou ter que olhar para trás no funil, eu vou ter que ver o que é que está formando esse custo. Aí o cara fala, é Black Friday,
provavelmente o CPM deve estar estourado. Aí você vai lá, olha o histórico do CPM, está igual. Então não é Black Friday, irmão. Não tem como. Aí você vê o CTR está baixo. É um exemplo básico aqui. E aí, se o CTR está baixo, é anúncio. Se é anúncio, o que é que houve? Não, a gente quis inventar, quis criar um novo lançamento, uma nova narrativa. Pô, já tinha lançamentos funcionando lá atrás. Vários deles. Por que você não pegou os melhores e trouxe para esse? Não, mas é porque a gente está enjoado. Você está enjoado, mas o líder que está vindo, ele nem viu isso aí ainda. Sabe? Então, basicamente, foi conseguir fazer esses ajustes dentro do mercado, me trouxe uma visibilidade nos próprios corredores dos lançamentos, e aí a gente viu que tinha ali alguma coisa. E aí um amigo meu em comum, o nome dele é Felipe Adam, não sei se você conheceu ele deu uma pausa, tirou uns 2 anos sabáticos aí, ele até tá voltando agora, e ele me convenceu de lançar, disse, cara, você tem que botar esse produto na rua, a gente tem que... Aí veio o nome, veio tudo, e aí surgiu. Foi um cara que me incentivou, e ele era mais low profile que eu. Então, como a gente estava ali, eu estava no mastermind dele, a gente era amigo, ele foi um cara que me incentivou muito. Mas provavelmente eu teria deixado passar. Sabe? Isso foi uma história que realmente fez diferença para que eu saísse. Talvez, por outras razões, eu pudesse ter saído, mas eu não sei. Seria um fato novo, né? Seria um fato que eu não controlo. Mas vamos falar de você, velho. Tá aqui falando de você. Eu quero saber, se você hoje tivesse que tocar o teu negócio sozinho, o que é que Carlos faz de melhor? Tráfego, copy, página, automação? Conteúdo. Eu sei, sabe por quê? Porque eu comecei fazendo tudo sozinho e eu focava em conteúdo. Porque você falou aí, né? CPM, CTR, eu não tinha ideia o que era isso e até hoje eu não sei muito bem ainda, porque hoje tem equipe que resolve. Mas quando eu comecei, o que eu focava? Eu vou fazer um conteúdo legal, mostrando o que eu tenho para ensinar. Então, eu vejo muitas pessoas pensando assim, eu não vou entregar já o ouro, eu vou guardar depois para quem comprar o curso. Cara, entrega o ouro desorganizado. Então, seja muito transparente, muito profundo nas respostas que você dá, ajude as pessoas ali gratuitamente mesmo, que muitas vezes o cara vai comprar porque de agradecido. Fala, cara, eu vi, você já gerou tanto valor para mim aqui que eu vou até comprar agora. Às vezes o cara nem vê o curso. Tem aluno que fala assim, cara, já estou fazendo aqui, mas comprei e tal, estou usando a comunidade. Tem cara que às vezes nem vê a aula. Às vezes ele vai, sei lá, numa mentoria para fazer uma pergunta e tal, porque o resto ele já pegou só de ver o conteúdo que eu estou gerando. Então, eu fazia tudo sozinho. Então, eu fazia os conteúdos, aí eu pegava, ao contrário do que muitos falam, né? Eu ia no botãozinho ali, o turbinar ali, né? Na época, acho que agora mudou, né? Impulsionar, sei lá. Botãozinho turbinar lá. E eu via, qual conteúdo que foi bem? Esse aqui teve bastante salvamento, compartilhamento. Então, eu ia lá, botava o botãozinho e colocava R$30 por dia. Quando era muito bom, eu colocava R$50. E aí, isso trazia mais seguidores, porque crescer só no orgânico, aí haja paciência. Você tem que viralizar muito e tal. Sim. E não é sempre que você vai viralizar. E mesmo quando viraliza, vai te dar ali umas semanas de seguidor, depois acabou. E aí eu consegui ir trazendo esses seguidores. E aí os primeiros lançamentos que eu fiz, esse primeiro que eu falei que era com 4 mil seguidores, eu fiz uma live no Instagram falando do método House Flipping, que aí eu já tinha dado esse nome. Que isso foi até do curso lá, até do Wendel lá, que ele falava, como é que você dá um nome para o curso? Aí ele tem uma planilha que tinha assim, método, fórmula, tipo, meio que é primeiro, aí o que é o negócio, e aí, tanto que no início era método House Flipping lucrativo, porque tinha que ter um adjetivo no final ali e tal. Depois eu tirei fora, deixei só o método House Flipping. E aí fiz a oferta, vendeu uns 30 e poucos, uns 35, não lembro mais o número exato. Sozinho, sem equipe, sem nada? Sem nada, completamente sozinho. E aí eu não tinha nem gravado nada. Aí eu tinha... E aí você vê, né? O pessoal fala assim, não, mas para gravar vai dinheiro, porque precisa o estúdio, o microfone, sei lá o que e tal. Eu comprei uma webcam Logitech 920, que deve custar o quê? Uns 500, 600 reais, não sei. Parcelei lá em 12. E comprei um microfone boia de lapela, daquele de 100 reais, mais safadinho, aquela espuminha, sabe? Gravei o curso inteiro assim. Aí o que eu fui fazendo? Eu gravei uma primeira aula de boas-vindas para entregar para quem comprou. Aí eu fiz um cronograma. Cada semana eu soltava um módulo. E aí como é que eu ia construir o módulo? Eu não tinha nem construído direito como ia ser. Eu pensei, como é que eu faço? O que eu faço primeiro? Primeiro eu acho o imóvel. Então esse é o módulo 1.
Depois eu faço o quê? Eu faço uma análise de viabilidade para ver se o imóvel dá lucro. Então esse é o módulo 2. Então eu fui pensando como eu faço, e aí cada etapa dessa foi um módulo. E aí terminava no último, que era lá um monte seu plano, que eu dou meio que um resumo geral para chegar no cara, ó, agora você entendeu? Então agora você faz isso. Era isso. E aí eu fazia uma live, eu criei um Instagram secreto, era assim, não tinha... Eu não tinha feito comunidade, que eu falava, eu sou um cara que não gosta muito de comunidade, de falar. Qual foi o ano que você fez o Instagram secreto? Não o Instagram secreto de fazer uma live, era um Instagram que não ficava aberto, era fechado só para os alunos. Tá. Era isso. Foi logo nesse primeiro. Falei, daí para eu fazer essas mentorias, eu fazia dentro desse Instagram uma live no Instagram. E aí quem era aluno tinha que entrar nesse Instagram, porque era o Nem jeito... passou pela cabeça usar o Zoom para entregar. Não, né? nem sabia de Zoom, nada, não sabia nada. Eu fui fazendo com as ferramentas que eu tinha. Por isso que eu falo que as pessoas elas perdem muito tempo se preparando e não fazem. Então eu gravei o curso inteiro com um equipamento muito barato, não usava nem Zoom, nem nada disso e tal. E aí depois eu fui, ok, deixa eu ir melhorando, deixa eu ir vendo. Aí eu comprei alguns outros cursos para ir melhorando. Só que eu fui levando sozinho por muito tempo. Eu levei sozinho por 1 ano e meio. Caramba. E aí sempre era fazendo live, nunca tinha feito live em YouTube, sempre era live no Instagram, nunca fazia tráfego pago para lançamento, nada. O tráfego era o botãozinho turbinar para trazer seguidor. E eu levei assim por 1 ano e meio, faturando mais de 2 milhões de reais. Fazendo assim, sem equipe, completamente sozinho e sem muita métrica de nada, só com conteúdo. Aí o que aconteceu foi que depois que eu peguei esse conteúdo e pluguei com métricas, com equipe, com todo uma metodologia, seguindo dentro do monstruoso, tudo que você ensina, aí que foi que o faturamento cresceu. E a gente hoje está batendo aí 7 milhões faturados em pouco mais de 2 anos. Caramba. Não, deixa eu pegar essa frase. 2 anos, 7 milhões. Então a pergunta que deriva daqui é: quanto tempo Carlos levaria como engenheiro de produção, funcionário de determinada multinacional que fosse, demoraria para fazer 7 milhões com margem superior? Eu não vou nem ventilar aqui a tua margem, mas eu vou dar uma dica: superior a 50%. Qual é o tempo necessário que um engenheiro de produção de carreira levaria para fazer isso? Aposenta e não faz. Aposenta e não faz. Não tem como. Porque se você pensar num funcionário médio ganhando bem, o que é bem hoje no mercado? 15, 20 mil, de repente, o cara, sei lá, virou gerente, vai ganhar 30 mil. 30 mil, e aí, só que aí o cara tem, né? Vai lá, desconta às vezes ainda imposto e tal. Não chega nisso aí. Ele não vai chegar nisso aí. Não sei, tem que fazer uma conta. Tem que fazer uma conta, mas assim, vai ser a vida inteira. Vai ser a vida inteira e ele vai precisar gastar boa parte disso para viver. Então, é essa conta que eu tô fazendo. Estamos pensando em margem aí de... O cara vai... E eu não consigo... A paciência que o cara teria que ter de estar no mesmo emprego. Porque aí a gente tá falando... O cara às vezes fala, mas 30 anos se ele ficar... 30 mil por mês, se ele ficar X anos, ele chega. Mas quem garante que ele vai ficar 20 anos da vida dele, 10 anos da vida com esse salário? Às vezes ele vai chegar nesse salário no fim da carreira dele. Quando ele já ficou um bom tempo lá como analista estagiário, analista júnior, analista pleno, analista sênior, coordenador, aí especialista, até ele chegar num gerente. Aí passou já 25, 30 anos, o cara já está no final, não vai chegar. Essa que é a conta. É verdade. E a gente está falando de pouco mais de 2 anos. Imagina isso aqui em 20 anos. E a tendência é crescer, né? Eu acho que você vem só crescendo. Teve algum momento que você caiu ou desde o começo você só está crescendo? Não, só crescendo. E sempre eu me mantenho muito fiel ao conteúdo. Produzir conteúdo, melhorar. Então, hoje eu entendi, eu estava até comentando contigo aqui um pouco antes. Hoje, quando eu faço um conteúdo e eu posto, eu já tenho um feeling de esse aqui vai dar certo. Esse aqui não vai dar certo. Esse aqui... mas por que você posta se você acha que não vai dar certo? Porque o que não dá certo ele ainda vai bem, mas não tão bem quanto eu gostaria. Só que era assim, putz, hoje foi o que deu. Porque tem dia que você não tá mesmo na... E tem sabedoria aí, porque se você fosse esperar sempre só o que dá muito certo, você ia ser o cara que posta 3 vezes por semana. Você não consegue ter a quantidade. Então, para você ter quantidade, estar presente, essa consistência que eu falei, é você postar todo dia, você fazer story todo dia. Vai ter um dia que você tá saco cheio. Só que você tem que estar lá. Eu tenho para mim um compromisso assim, a bolinha lá do story nunca pode estar sem nada. Se eu entrar agora tem uma bolinha. Sempre vai ter.
E se não tiver, sei lá, vai ser por poucos minutos, porque já vai entrar. Boa. Por que eu penso? O cara, eu tô sempre impulsionando ali, porque eu continuo usando o botãozinho, porque para seguidor é o que melhor funciona, mesmo tendo equipe e tal. E a gente já fez teste de usar gestor de anúncio e fazer por ali. Cara, ali vai público automático. Eu nem fico mexendo muito e tal. Quando você vai fazer um lançamento, interessante direcionar e ver e tal. Para trazer seguidor, público automático, botãozinho, é o que melhor funciona. E eu falo com um monte de gente e as pessoas falam, pior que é. Pior que é. As pessoas não querem dar o braço a torcer, mas é o que funciona. Continuo fazendo isso e, cara, é conteúdo todo dia ali. Imagina o cara chega, entra lá no... Vou ver o story, não tem. Os caras não postam muito. Porque pensa que o cara não te conhece. Ele acabou de cair num conteúdo teu que apareceu ali pra ele patrocinado. Daí ele entra no teu perfil, não tem story, o cara pensa, o cara não faz muito conteúdo. Eu não sigo o cara que quando eu entro e falo, não tem story, o cara não é frequente. Eu quero seguir um cara que vai me alimentar com conteúdo, que vai me ajudar com alguma coisa, ou que vai me distrair, que vai me entreter, Então eu tenho esse compromisso, assim. Tem que ter post todo dia. Às vezes um domingo, assim, eu não posto. Mas fora isso, todo dia eu tô lá pelo menos 2 vezes, às vezes 3 vezes. Volume. Tem gente que é contra isso, né? Não tem que fazer tanto conteúdo, menos conteúdo, trabalha só com tráfego pago. Isso é um dos mitos do digital, né? Porque tem gente que, para convencer pessoas que têm vergonha de aparecer, vende a ideia de que dá para fazer muito dinheiro sem aparecer. Dá para fazer dinheiro? Dá, porque o digital é um oceano, cara. Na verdade, o digital é a soma de todos os oceanos. E aí você consegue, sim, em alguns nichos, fazer algum dinheiro, fazer alguma grana sem aparecer. Mas o potencial de você fazer aparecendo é multiplicar por quanto? Diz aí, me diz um número na tua cabeça. Aí vai depender. Fala assim, o Carlos sem conteúdo e o Carlos com conteúdo. Você imagina que... Sem conteúdo não existiria. Entendeu? Não tenho nem como... Talvez você estivesse faturando R$1.000 por semana, R$2.000 por semana, 3 por semana. Para algumas pessoas isso é muito. Para algumas pessoas isso não é absolutamente nada. Nada? Você está dizendo que 3.000 dá 12.000 por mês não é nada? Sim, porque quando a gente fala de empresa tem custo. O dinheiro não é 100% no bolso. Então se você está fazendo 12, você está gastando quanto? Quanto de fato vai ficar no seu bolso? Então quando a gente gera... É igual dizer assim, cara, dá para ir para... Eu sou de Recife, né? Daqui para Recife dá pelo menos, sei lá, dá uns 3.000 quilômetros, não sei. 3.000 quilômetros dá para você ir a pé? Dá. Mas de carro vai mais rápido. Então, esse papo de que dá para ir é a copy que vai pegar você por uma razão, mas se você for parar para olhar e dizer, caramba, mas é longe pra caralho. É o tal do quem não é visto não é lembrado. É isso. Mas você pode ser visto fazendo o tráfego pago. Tudo bem, mas vai lá. Anúncio enche o saco. Né? Enche o saco. Aí, toda hora esse cara tá aqui. Você vai no máximo vender de tanto que você encheu o saco do cara. Agora você tá ali todo dia aparecendo, fazendo story, mostrando quem é você, quais são teus valores. Não, eu até gosto quando eu vejo o anúncio de alguém que eu acompanho. Porque se o cara gera muito conteúdo e um anúncio aparece, o que tem por trás daquele anúncio também é bom. Quando o cara só pede, é o famoso mendigo digital. É o cara que só sabe fazer anúncio, o anúncio sempre é pedindo. Se ele faz um anúncio para distribuir um conteúdo, tudo bem, ele está gerando valor. Mas imagina, tem uns caras que aparecem para mim, cara, que nunca gerou valor, cara, só faz pedir. Aí ele fala, mas está vendendo. Beleza, mas a troco de quê? Por quanto tempo? O que é que tu está deixando? Como é que as pessoas falam de tu quando tu não está na mesa? Vamos falar aqui de umas 10 pessoas. O que é que a gente vai falar dessas 10 pessoas que só enchem o saco quando elas não estão na mesa? Eu vou falar o mesmo que eu falaria na frente, mas o que vão falar dela por aí, por trás, não é. E eu gosto, mas aí assim, a gente entra muito também, às vezes, em preferência. Eu sou o cara que eu prefiro, por exemplo, comprar algo de alguém que eu me identifico com a pessoa. Falo, cara legal, eu vejo o cara ali no fim de semana, tava na praia, tava... Porque você conecta com pessoa, né? Não adianta, não é só... Também aquele conteúdo que é só conteúdo técnico, chato e tal... Por isso que as pessoas ficam assim, mas hoje em dia não adianta fazer conteúdo orgânico porque ninguém não engaja, ninguém comenta, ninguém compartilha, porque o teu conteúdo tá chato. Você precisa aprender a fazer conteúdo. As pessoas não entram no Instagram, por exemplo. Deixa eu entrar no Instagram para ver como que eu reformo um rodapé. Ninguém entra no Instagram para ver isso. Tem um ditado que
a minha avó falava, que é onde tem menino e cachorro, ninguém leva culpa. Foi o menino, foi o cachorro. Vamos atualizar essa frase. Onde tem menino, cachorro e algoritmo, ninguém leva culpa, né? A culpa hoje em dia é sempre do algoritmo. Porque o algoritmo tá me ferrando, o algoritmo tá querendo acabar comigo. Cara, vai olhar direitinho, porque teu conteúdo provavelmente deve estar muito ruim, né? Tem gente que vai fazer e aí você vai olhar e fala assim, tá estranho hoje. Pô, não tá... Tem coisas meio inexplicáveis. Só que se você sempre acha que tá estranho, é o teu conteúdo que é ruim, não é o algoritmo. Então, vai ter dia que pode ser culpa do algoritmo, sei lá, a Meta fez uma atualização, às vezes acontece, né? Tá. Aí dá tudo uma bugada e tal. Mas se você fica, essa semana foi ruim, não existe isso. Essa semana o teu conteúdo foi ruim. E eu já fiz semanas que foi uma porcaria, assim. Já tem... É muito engraçado, que aí você vai ficando... Quando você começa a acertar, você começa a ficar viciado em engajamento. Isso acontece também. Então, eu postava antes lá um post, dava 3 comentários, 5 compartilhamentos e 2 salvamentos. Todo mundo passa por essa fase. Hoje eu posto, se eu ver isso, assim, eu fico, meu Deus, tá um lixo esse meu conteúdo. Porque hoje eu quero ver 100 comentários, eu quero ver 300 compartilhamentos pelo menos, eu quero ver... Curtida eu nem olho. Curtida pra mim é ego. E tem gente que vem assim, nossa, não deu muita curtida. Quantas curtidas dá teu post? Eu não vejo. Eu olho quem comentou, eu olho quem compartilhou. Que curtir é a coisa mais fácil que alguém pode fazer no teu conteúdo. Exato. Dá 2 cliquezinhos. Você gerou valor com isso? Não, no máximo o cara diz assim, eu gosto dele. Tem gente que curte nosso conteúdo sem nem ver mais, porque ele quer dar, ele sabe que a gente é bom em alguma coisa, ele gosta da gente, eu vou curtir porque passou na minha frente, mas ele nem viu. Tem que pegar, vamos pegar a analogia com obra. O que funciona para você achar pedreiro, eletricista? É boca a boca, não é? Quando você chega, fulano lá é bom. O que é o compartilhamento? É a boca a boca. É você falando para alguém, falar, olha esse cara aqui, olha esse... Nem que seja para rir. Sim, exato. É o boca a boca. Então, isso que vai te trazer seguidor, isso que vai, de forma orgânica, isso que vai fazer com que o algoritmo entenda que você gera valor e que eles precisam mostrar para mais pessoas. Então, você tem que focar nisso. Carlos, me fala uma dica aqui pra galera, um hack ou algo que você está fazendo hoje no digital que você gostaria de ter começado a fazer antes, sem ser conteúdo, só pra gente fugir um pouco de conteúdo. Quais dessas coisas que você... Qual, né? Eu quero só uma. Que você está fazendo hoje que você acredita que, se eu tivesse começado antes a fazer isso, meu negócio estaria talvez 20, 30, 50 ou 100% maior. Usar time comercial. Essa é algo que eu comecei recentemente a fazer e que potencializou muito as vendas de curso, de tudo ali. O que acontecia, né? Eu sempre fazia uma venda ali sempre, perpétuo. Não era só lançamento. Era aquela coisa, não está vendendo, mas se quiser tem, sabe aquela coisa? Sempre fiz assim, dessa forma. Claro que sempre fazendo algum filtro, alguma lógica por trás para também não banalizar e não acabar com qualquer geração de demanda que você pode fazer ali no conteúdo e tal. Como é que eu faço hoje? Hoje eu faço uma aplicação via formulário, então a pessoa fala assim, eu tenho interesse, quero aprender isso. E aí onde é que ela vai clicar lá? Pelo conteúdo, então ela vê meu conteúdo, isso é interessante. Ela vai, clica num link que está na bio, um link que eu coloco no story, ou alguma automação que eu faça, e ela é direcionada para um formulário. Aí ela vai preencher o formulário me contando por que ela quer aprender, qual a experiência que ela tem, tudo isso. Isso cai para o time comercial, que faz um filtro e entra em contato oferecendo uma vaga dentro do curso. Coisa que antes eu não fazia. Antes era muito um link para checkout, link para... Não tinha esse trabalho de vir um time comercial para tirar a objeção, ou se fazia era eu fazendo, que aí não é escalável, né? Porque aí eu preciso ficar o dia inteiro fazendo isso, fora tocar obra, tudo que eu tenho que fazer. Então, não tem como fazer. Então, ter colocado o time comercial, eu acho que foi um acerto bem grande. Legal. Muito bom, muito bom. Olha só, o que é que você deixaria de recado para a galera que está acompanhando a gente nesse momento? Nosso podcast é gravado, ele não tem a versão ao vivo, então ele pode estar assistindo logo depois, assim que a gente gravou, ele pode estar assistindo daqui a 3 anos, talvez nesse momento estejamos em 2027, 2028. Qual o recado para quem começa no digital, aí não conseguiu na primeira semana fazer uma venda, gastou R$200 de tráfego, não funciona.
qual é a mensagem principal que você acredita que essa galera tem que ouvir? A mensagem principal que eu diria é, algo até que eu já falei aqui, é consistência. Você tem que ser consistente, você tem que estar ali todo dia, você tem que aparecer, mas eu sou de bastidor, não tem problema, então você tem que continuar indo atrás de um expert, continuar melhorando as campanhas, se você é gestor de tráfego, mudando estratégias, estudando, fazendo outros... O que as pessoas erram elas param. O digital, eu acho que muita gente às vezes olha assim, mas isso é algo que está saturado, que está... Eu já vejo por um outro lado, eu acho que não tem mais como as coisas não serem digitais, cursos, daqui a pouco não sei, não é mais curso, é só mentoria, high tick, cada hora vem uma onda, só que sempre vai passar pelo digital, de alguma forma. A tendência é que o físico diminua e o digital aumente cada vez mais, então se você quer investir em algo que é escalável para você faturar, construir seu patrimônio, riquezas, e não estou falando só ficar milionário, às vezes não é nem intenção, ou você vai para um nicho que não é, mas ganhar muito mais do que você ganharia estando, por exemplo, num negócio físico, que você vai ter, fazer lá uma gestão de um monte de funcionário, um monte de coisa e tal, e às vezes no digital, pela escala, você consegue fazer isso de uma forma muito mais econômica, muito mais enxuta, é só você insistir e ser consistente. Isso é muito verdadeiro, eu acho. Eu dei certo e eu estou aqui hoje, como você está falando, conteúdo e tal, porque tudo que eu faço é muito verdadeiro e, claro, ganho dinheiro com isso, mas eu sempre tenho a preocupação em o meu conteúdo está ajudando? O cara que é meu aluno, esse cara tem resultado? Não é 100% que vai ter, porque depende dele também. A minha parte eu faço. Agora, se você está verdadeiro, se você é consistente, está lá todo dia, não tem como dar errado. Cara, muito bom, porque a gente está no mercado hoje, a gente sabe que boa parte, um percentual muito alto de pessoas que entram, ele não entra com essa cabeça de fazer o cliente ter resultado. Cara, se o cliente tem resultado, tudo que está por trás disso, por consequência, está bem feito. Se o cliente tem resultado, o teu curso está bem feito, teu conteúdo está bem gravado, o que tu planejou dentro dessa gravação, o que tu planejou dentro dessa entrega, a tua entrega que vai além, porque eu acredito que você deve ter também algum período, algum momento que você faz mentoria, que você faz uma entrega que vai além do gravado. Então, a gente está no mercado hoje que o cara acha que é bonito comprar um curso pronto em PDF nos Estados Unidos, traduzir, mal traduzido e vender. Estou enchendo o rabo de dinheiro, mas não gera resultado nenhum. Aí você pede para o cara, me dá aqui um depoimento para eu saber como é que eu posso amplificar, né, o teu lançamento através desse depoimento. O cara não cisca e ele não te traz nenhum depoimento. E se trouxer um depoimento forjado. Então, é muito importante isso que você está fazendo, porque é cada vez mais pessoas que vão ficar no mercado e outras que vão sair do mercado. É uma seleção natural. Eu acho que, estou vendo aqui um jacaré, eu lembrei do dinossauro, né? Jacarezinho aqui, nosso alligator da HostGator. O que acontece? A gente tem um processo de seleção natural onde pessoas que não têm clientes fazendo boca a boca, pessoas que não têm clientes satisfeitos, dando depoimento, pedindo, Carlos B, eu quero dar um depoimento, irmão, porque você mudou a minha vida. Sabe? Às vezes o cara chega para mim, Rosa, eu quero gravar. Cara, já gravei, tá aí. Quantas vezes eu recebi, o que eu mais recebo, eu já postei até inclusive isso, eu recebo a galera comprando o carro e manda para mim e diz, cara, o nome do meu carro, o carro do cara era preto, era um puta carro, Mustang, e aí ele mandou, o nome do carro é Black Monster. Vê que massa. Porque o Black Monster ele tem um grande peso nessa aquisição. Claro, eu, diferente de algumas pessoas, eu não acredito, parabéns, você conseguiu por conta de papai aqui. Não. Você conseguiu porque você foi lá, porque você fez, porque você pagou o preço. Eu só ajudei, conectei você com as pessoas certas, e é isso que eu falo para minha galera. E eu estava olhando aqui na anotação que você é um caso especial lá dentro do Black. Porque normalmente a galera entra ou pelo monstruoso, que é toda a parte de growth, de como fazer tudo isso que eu falei aqui dos 28 indicadores, como é que a gente amplifica e deixa um lançamento maior, ou entra pelo Launch Manager, que é a parte de gestão de lançamento. Lá na frente, o pessoal sobe para mentoria. Aí lá na mentoria tem uma ajuda minha, eu pego na mão,
passo lá toda semana, a gente conversa, eu olho o negócio. E depois que a galera sobe pro Black Monster. Você foi um cara que foi no Monster Day, que é o evento que eu faço ali praticamente todo mês, e decidiu logo de cara entrar no Black Monster. Para a gente finalizar, hoje, o resultado que você enxerga, quanto tem ali de Black Monster? Quanto tem ali do Monstruoso, do grupo, né? É difícil quantificar, assim, mas com certeza mudou completamente o jogo, né? Coisa que antes eu fazia tudo sozinho, às vezes por não saber que existia outro jeito de fazer, então eu perdia muito tempo. Pô, eu ia mandar mensagem em grupo de WhatsApp que eu construía do meu lançamento, que eu fazia live no Instagram, era na unha, 1 a 1, mandando a mensagem, olhando tudo manual, sem saber métrica de nada, sem saber número de nada. Eu era um cara que não vinha nada do digital. Eu era um arquiteto que sabia comprar imóvel, reformar e revender, que falou vou pro digital para escalar e ensinar outras pessoas. Ponto. Não sabia nada. Não sabia que era Érico Rocha, não sabia nada. E aí quando cai, e foi no Monster Day, num story que você fez, né? Se você é expert e tal, me manda aqui um direct tal, que foi que eu acabei no Monster Day. Não, conta a história direito. Eu lembrei de como você contou e eu achei muito engraçado porque, olha só, você entrou pro digital através de um lançamento que eu estava ali como coprodutor do Wendel, ajudando ele nesse lançamento. Aí você entrou no Cinco Liberdades. Eu estava lá no Cinco Liberdades, eu poderia ter te ensinado lá, você não me viu. Aí você, beleza, fez o Cinco Liberdades, fez vários cursos lá dentro. E aí você falou que a Amanda, minha esposa, ela me viu viajando com o Wendel. Num story do Wendel. Story do Wendel. A gente fez uma viagem a mais cara da minha vida, inclusive. E a gente tava lá no Caribe, naquelas ilhas lá. E aí a tua mulher viu e disse, você precisa aí de um coprodutor também e tal. E um cara assim, que ajuda o Wendel, você também precisa de um cara assim. Aí depois você me encaminhou, começou a me seguir. Aí, no que me seguiu, você acabou caindo no Monster Day. Você fez um story convidando para o Monster Day, eu fui no Monster Day. Daí no Monster Day eu lembro que você falou assim, porque você vai entrar no Black Monster e tal, e tem aqui a parcela mensal é o custo de um funcionário. Eu falei assim, eu não tenho nenhum. Vou pagar Vou contratar um agora. E aí eu pensei, eu entrando aqui, esse custo vai ser o custo de um funcionário e eu tenho esse monte de cara maluco que sabe o que é CPM. Eu falei, CPM pra mim era CPM 22. O teu CPM tá quanto? Era o CPM 22. Deve estar uns 22. Eu não sei. Até hoje eu não sei muito bem essas coisas. A equipe resolve. Porque nunca foi o meu foco ficar nessa parte de... O meu foco era produzir conteúdo e entregar, ajudar os alunos. Boa. Agora, que público que vai ser? Claro que eu fico por dentro, acompanho e tal, mas eu não quero direcionar meu foco ali. Eu quero direcionar meu foco em ser o especialista, ser o expert. E aí, dentro do Black Monster, foi aonde eu consegui fazer o network, as conexões e tal, e consegui formar uma equipe que resolve isso para mim, para eu poder focar em ser o expert. Então, quanto mudou? Eu acho que até ali eu tinha feito um terço, um quarto, mais ou menos, do que eu fiz hoje. Então, a gente está falando de quase 1 ano e meio, de lá para cá foi mais 1 ano. Nesse 1 ano, eu faturei 3 vezes mais do que eu tinha feito sozinho. Então, se fosse para metrificar, seria mais ou menos por aí. Muito bom. Senhoras e senhores, Carlos Baio, cara, obrigado por ter vindo. Eu sei que tempo corrido, muita geração de conteúdo, eu tô acompanhando, você não para de viajar e tem que aproveitar mesmo, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que viajar, né? Tem que ter equipe para segurar isso enquanto viaja, ou seja, tem que ser empresário. Eu aposto que você não estava lá com o pé na areia, com o notebook, dizendo, olha, que isso é liberdade. Não, você estava lá realmente vivendo aquilo, né? Vivendo aquilo, claro, sempre um olhinho ali no celular. Um olhinho sim, claro. Deixa eu ver os comentários, deixa eu ver. O bom é isso, a gente consegue trabalhar só com o celular às vezes, não precisa estar ali. Mas não, com certeza mudou completamente a minha vida, a escala que o digital dá. E principalmente de ver o tanto de pessoas que você consegue ajudar, né? Tem gente que fala assim que o que você ganha é proporcional ao quanto de pessoas você ajuda. E isso é muito verdadeiro. Perfeito. Senhoras e senhores, nós estaremos de volta logo mais para o nosso segundo episódio do Monster Talk. Esse aqui foi o primeiro com Carlos Baio. Cara, prazer imenso, tamo junto.
E a gente se vê mais aí.